Olá, hoje eu quero conversar um pouco com você sobre a sistêmica, que implica em ampliar amplamente as coisas. E por que eu quero falar sobre isso? Porque é muito comum a gente criar entre um evento na vida e um comportamento uma causa, né? Uma causa linear. A gente tende a fazer uma relação entre causa e efeito para justificar um determinado comportamento. Na psicoterapia convencional, a gente tende a escutar as pessoas a partir do que ela nos traz, né? O terapeuta, ele faz empatia com aquela pessoa que está falando e isso faz com que esse terapeuta enxergue as coisas a partir do olhar dessa pessoa. Na sistêmica, não. Na sistêmica, a gente amplia essa lente de forma que a gente olhe para todo o contexto e tudo que está ao redor dessa pessoa, inclusive o seu sistema familiar, que merece toda a nossa atenção, né? E muitas das vezes, o sistema familiar é que está influenciando determinados comportamentos e até sintomas, como depressão, compulsão, ou quem sabe um sintoma mais agressivo e mais grosseiro de tratar os filhos. Você já se perguntou por que mudar um comportamento pode ser tão desafiador? Em alguns momentos as pessoas conseguem, em outros as pessoas ficam tentando, e quando elas percebem, elas estão presas no mesmo problema, sofrendo pelas mesmas questões, vivendo as mesmas coisas. Você já percebeu isso? Você já se perguntou isso? Né? Eu vou te dar um exemplo, eu não sei se você passa por isso ou talvez conheça alguém próximo que critica, que julga muito o comportamento de uma mãe, por exemplo, e que não aprova esse comportamento, que não gosta, que reclama desse comportamento e que de repente se pega fazendo a mesma coisa e não consegue ser diferente daquilo. Ou até mesmo aquela pessoa que na família teve um pai, por exemplo, que morreu de alcoolismo e aquele filho se torna alcoólatra, mesmo sabendo do quanto aquele álcool, aquele hábito, aquele vício fez mal para esse pai. Será que essas pessoas não têm consciência disso ou não querem mudar? Eu acredito que sim, elas têm consciência na maioria das vezes e elas querem mudar. Só que às vezes o que existe é tão profundo, é como se fosse um nó na alma, que a pessoa não se dá conta e não consegue fazer diferente. A psicoterapia convencional, ela é baseada numa conversa, naquilo que a pessoa é capaz de expor, né? Mas é claro que todo bom psicoterapeuta também é capaz de ouvir coisas que não foram ditas. Mas o fato é que por vezes há coisas muito profundas que nos impedem de acessar e que são questões muito fortes para algumas pessoas. Mas na sistêmica nós aprendemos que não somos pessoas individuais. Nós somos como os dedos das mãos, que apesar de uma certa autonomia, estão conectados à mão. E quem decide para onde eles irão é a mão, mesmo que eles tenham uma certa autonomia. A mão é uma metáfora para a nossa alma familiar. Nós estamos profundamente conectados ao nosso sistema familiar. E dentro de nós existe muito mais do que apenas a nossa própria personalidade. Eu sou 50% meu pai e 50% minha mãe. 50% o sistema do meu pai e 50% o sistema da minha mãe. Mesmo que isso de alguma forma me incomode, mesmo que eu não queira, mesmo que eu tenha dificuldade com eles. Geneticamente, a vida nos alcança através dos nossos pais biológicos. E eu quero contar uma história para ilustrar, para que você possa compreender isso. Vamos imaginar que de um lado tem o café, preto, seco, com aroma forte, muito característico. E do outro lado tem o leite, branquinho, gorduroso, líquido. E aí você passa esse cafezinho e depois você coloca numa xícara e coloca o leite. E eles se misturam. E depois de misturados, eles não podem mais se separar. Meu pai é o café, minha mãe é o leite
E eu sou a misturinha, eu sou o café com leite, eu sou a misturinha perfeita dos dois, independente do que tenha havido com eles como homem e mulher, independente deles terem se separado, ou do meu pai ter sido um bom homem para minha mãe, ou da minha mãe ter sido uma boa mulher para o meu pai. Eu sou a misturinha dos dois. Então, a partir de hoje, nunca se esqueça de uma coisa: a relação entre homem e mulher, o que quer que tenha havido com seus pais, é uma relação deles, é uma história deles e fica com eles. Agora, dentro de você, dentro de mim, eu sou o meu pai e a minha mãe, juntos e misturados. Eu sou a prova viva da relação da atração entre os dois, do fluxo do amor que chegou até mim através da vida, através de um sim que eles deram para a vida, de continuar servindo a vida. A vida chegou até mim através dos meus pais e do sistema familiar de cada um deles, do jeito que foi, do jeito que foi. E hoje eu te convido a olhar para a tua vida, para a tua história com gratidão e receber com muita gratidão esse presente da vida que chegou até você.